Boa noite, sejam bem-vindos ao STP em Linha, edição de terça-feira, 18 de março de 2014. Sobre o caso do suposto ato de violação de uma menor de 12 anos por um alegado juiz, o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais aceitou o pedido do instrutor do processo e, consequentemente, suspendeu preventivamente das suas funções o juiz de direito Alberto Monteiro Gomes da Silva, pelo período de 90 dias, pelas disposições conjugadas do artigo número 118º e 120º do Estatuto dos Magistrados Judiciais. A Andim Live soube ainda que o presidente do Supremo Tribunal de Justiça recebeu ontem, segunda-feira, a mãe e a menor alegadamente abusada. Hoje, terça-feira, José Bandeira recebeu os avós da vítima. O Supremo Tribunal de Justiça afirmou que o processo corre os seus trâmites e que, enquanto isso, não se pronunciaria sobre o assunto. O presidente da República, Manuel Pinto da Costa, auscultou hoje a população da região autónoma do Príncipe para a preparação do Diálogo Nacional. Foi a última sessão de recolha de contribuições para a conferência que deverá acontecer no país de 24 a 28 do mês corrente. Parte do muro de contenção da passadeira na subida do hospital caiu ontem à noite. A equipa do Andim Live esteve no local logo após o ocorrido. O muro de contenção ficou concluído há poucas semanas e fica de frente à porta principal do supermercado Super Secador. Segundo alguns funcionários do centro comercial que não quiseram gravar a entrevista, por volta das 20 horas viveu-se instantes de tumulto, já que muitos achavam que se tratava de um tremor de terra. As chuvas constantes dos últimos dias podem ter contribuído para o ocorrido. Um dos curiosos que estiveram no local mostrou-se chocado. É muito investimento para fazer um tipo de trabalho desse. Não pode. Muito investimento. Não tem nem mesa ainda, como é que pode desabar? Não pode. A via paralela ao muro de contenção, na descida do hospital, tinha sido fechada há algumas semanas, o que poderá ter evitado danos maiores. Após o desmoronamento, alguns curiosos estavam muito perto do local, apesar da possibilidade de ocorrência de novo desabamento. O Ministério das Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente e a empresa responsável pela execução da obra do muro de contenção entre a passadeira e a subida do hospital estão a criar uma equipa que irá apurar as causas do desmoronamento. A equipa do Andim Live apurou que representantes do Ministério das Infraestruturas, Obras Públicas, Recursos Naturais e Meio Ambiente e da empresa responsável pela construção do muro tiveram um encontro esta manhã e foi criada uma equipa para estudar o caso. Durante a manhã, retroescavadoras e caminhão fizeram o trabalho de remoção de terra que desabou ontem à noite. Um dos responsáveis do Super Secador disse que a porta de entrada do supermercado sofreu alguns danos por causa do tremor de terra e teve que passar por reparos. Liberato Muniz, arquiteto e secretário especial do Ministro das Obras Públicas e Infraestruturas, acredita que a queda da parte do muro deveu-se à falta de um trabalho criterioso de fiscalização. Um muro deste, que será um muro de contenção, devia ter primeiramente uma melhor estrutura. Segundo, o erro de ligação não pode ser feito num elemento com essa dimensão. E claro está, com essa altura, todo o fator climatérico influencia e tem que ter uma devida drenagem. E pelo que se vê por detrás daquilo que existe, a drenagem não existe. Existe um excesso de barros de argila que não ajuda de maneira nenhuma a drenagem que devia ser feita. Mas, de qualquer das formas, eu acho que é um trabalho que deve-se responsabilizar sobremaneira a equipa de fiscalização e a equipa também que executou, porque acho que essa execução devia basear-se num projeto devidamente feito e com contrafortes suficientes para suportar uma parede desta dimensão. Existem rachaduras nos arredores do local do desabamento, o que pode significar risco de novas derrocadas. Apesar do perigo, muitos ainda circulavam perto do local. Primeiramente, deve-se fazer um trabalho preventivo para ver se não há pontos novamente de incidência e encontrar ancoragens possíveis nesse sentido. 2, reunir-se com a equipa técnica, com a equipa de fiscalização, rever tudo que for feito.
Se for preciso demolir a maioria, que se demula a maioria do muro, porque o essencial é a segurança da população, a segurança das pessoas que vêm cá, e temos que ter um muro em condições para evitarmos males maiores. Eu acho que as coisas, quando são feitas, devem ser feitas bem, e a fiscalização em São Tomé e Príncipe, de uma vez por todas, tem que assumir a sua responsabilidade nas coisas. As coisas não podem ser feitas de um dia para o outro, como se quer, e sem respeitar as mínimas regras que já existem há muito tempo em relação à construção de muros de contenção. Ao final da tarde, o local já tinha sido isolado. Veja na segunda parte do STP em linha a opinião do ex-presidente da República, Miguel Trovoada, sobre o diálogo nacional. Mas antes, confira qual é a previsão meteorológica para amanhã com o jornalista Michael Santos. Boa noite, Quintenglage. Situação meteorológica para São Tomé e Príncipe. Céu muito nublado, vento moderado do quadrante sul, temperatura do ar na ordem de 27 graus Celsius. Ocorrência de chuvas fortes acompanhadas de trovadas na região autônoma do Príncipe. Para as próximas 24 horas, céu continuará muito nublado ao longo do dia, vento soprará fraco e por vezes moderado do quadrante sul. Ocorrência de chuvas acompanhada de trovada em todo o território nacional. Temperatura do ar em graus Celsius. Para São Tomé, nós podemos observar máxima de 30, mínima de 21. Para Santana podemos observar máxima de 30, mínima de 21. Para Guadalupe, podemos observar máxima de 30, mínima de 21. Já para Trindade, podemos ver 28, 19. Máxima de 28, mínima de 19. Para Neves, podemos observar máxima de 31, mínima de 22. Para Angulares, podemos ver 29, 20. E para a região autônoma do Príncipe, podemos observar máxima de 30 e mínima de 22. Boa noite, Quintenglage. O nosso muito obrigado ao Instituto Nacional de Meteorologia. Continue conectado ao Andin Live. Por trás de um livro está a história e a vida do escritor. Semanalmente, Sônia Carvalho abre as páginas do livro e convida-nos a mergulhar e desvendar a pessoa que está por detrás do escritor. Páginas abertas, valorizando a vida do escritor e a sua obra. Agora sim, em qualquer parte do mundo, você pode estar conectado a São Tomé e Príncipe. Tamara Águas leva até si diariamente informações da atualidade de São Tomé e Príncipe no canal Andin Live. Já sabemos que quando as mulheres se encontram, há alguma novidade interessante por aí. Mas quando o assunto é mesmo papo de mulher, até os homens querem estar por dentro. Temos um encontro marcado aqui no Quintenglage, através do canal Andin Live, para um super papo de mulher. Não perca, espero por si. Papo de mulher, conversa agradável para a mulher valorizada. Estamos de volta para a segunda parte do STP em linha. Para Miguel Trovoada, o diálogo deve ser um estado de espírito e não um expediente esporádico. O ex-chefe de Estado emitiu a sua opinião sobre o diálogo nacional durante uma conferência de imprensa na última segunda-feira. Eu chego ao país num quadro em que
se está a preparar um diálogo nacional. Bom, senhor, o diálogo é uma coisa louvável sempre, mas não como um expediente esporádico. Não. O diálogo permanente como um estado de espírito, como um comportamento, como um instrumento de exercício do poder político, que respeite a diferença e esteja disposto a encontrar soluções, caminhos. Isto é sempre louvável, é sempre necessário. Mas isso não precisa de momentos particulares, especiais, com pompa e circunstância, para não dizer com tambor e trompeta. Porque isto pode aparecer como uma distração. O diálogo deve ser permanente entre as forças políticas. Ainda durante a conferência de imprensa, Miguel Trovoada sublinhou que o passado não pode ser impedimento para o progresso do país. A memória do passado não deve perturbar o presente e impedir que se concentrem energias, forças, vontades na construção do futuro. Há muita gente que passa a vida rebatendo o passado, não se libertam dele, como se fosse um trauma profundo, sobretudo quando esse passado os atingiu pessoalmente ou de uma forma patrimonial ou outra. Não se esquecem e passam essa hostilidade para filhos, para netos. Faz-me lembrar aquela fábula do lobo e do cordeiro. Não é verdade que o lobo, querendo atacar o cordeiro, diz-lhe que estava a beber num rio. Por que ele estava a perturbar a água que o lobo estava a beber? E o cordeiro diz: mas senhor lobo, o senhor é que está a montante, eu estou a jusante. Como é que eu posso perturbar a água que você está a beber? Se não foste tu, foi o teu pai, foi o teu avô, etc. E é isto que se pratica aqui. Passa-se a hostilidade para filhos, para netos. Miguel Trovoada, como Presidente da República, teve que gerir situações de Estado. Ele teve que assumir as suas responsabilidades aos olhos da lei, do povo e da sua própria consciência. Ele cometeu erros, como toda a gente. É indiscutível. Mas isto não é um motivo para que se concentre sobre Miguel Trovoada e sobre todas as gerações dos Trovoadas um ódio visceral. Mas isto acontece aqui no nosso país e as pessoas sabem perfeitamente do que eu estou a falar. É o final desta edição do STP em Linha. Voltamos a ver-nos amanhã aqui no Quinteglange. Boa noite.